Olá, bom dia. Bom dia, graça e paz. Hoje, dia 28 de dezembro, mais um dia para a gente refletir na palavra de Deus nessa devocional, né? E eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra em Romanos 15, versículo 4, que diz assim, ó: Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. O apóstolo Paulo está advertindo aqui aos romanos, nesse pequeno trecho, que o que está escrito no Antigo Testamento, todo o texto do Antigo Testamento, não serve apenas para enriquecimento intelectual, mas é para ensino, é para colocar em prática, é para a vida, né? A Bíblia, o que é a Bíblia, né? A Bíblia é um livro de testemunho. A Bíblia não é um livro de historinha. A Bíblia não é um livro sobre os homens, é um livro sobre Deus. Um livro que fala sobre Deus e como Deus intervém na história da humanidade, como Deus participa da vida humana. E o apóstolo Paulo está aqui orientando aos irmãos de Roma, nesse pequeno trecho, exatamente isso, que a gente tem que ficar atento às coisas que foram escritas, porque elas foram escritas para nosso ensino, para nossa edificação, né? Que vai falar sobre homens comuns, pessoas de vida comum como eu e você, que tiveram experiência com esse Deus real, com esse Deus criador de todas as coisas, né? Na cabeça dos gregos, dos romanos, isso parecia uma coisa louca, né? Inclusive, Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, né? Mas para nós é salvação, porque de fato, você pensar nas Escrituras, ou pensar num Deus que vem a este mundo para morrer, para salvar a humanidade, isso parece loucura na cabeça daqueles que pensavam em Deus como um ser supremo e inatingível. Mas Paulo fala que, na verdade, essa é a mensagem da cruz e essa é a beleza do Evangelho, né? De um Deus que se manifesta, que entra na cultura humana, que entra na vida humana para salvar o ser humano. Ele fala tudo que está escrito para nosso ensino foi escrito com o objetivo de aumentar, inclusive, a nossa esperança, né? Saber que a gente pode ter contato com esse Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve respostas de oração? Por acaso, diante de alguma situação que você estava vivendo, você colocou o joelho no chão, falou com Deus, pediu orientação de Deus e você recebeu uma resposta de Deus? Um direcionamento de Deus? Uma cura? Por acaso você recebeu alguma orientação, você não sabia o que fazer, então você começou a orar e as coisas foram abrindo, as portas foram abrindo e você foi percebendo por onde tinha que ir e deu certo? Você já percebeu essas intervenções, essas intercorrências de Deus ao longo da sua história? É sobre isso que Paulo está falando. Deus é um ser que pode ser experimentado. Deus é um ser que pode ser. Eu posso vivenciar uma experiência com Ele, uma vida com Ele. E isso tudo que eu vivo, eu preciso testemunhar, eu preciso falar disso para as pessoas, porque as pessoas também precisam. Ao longo da história, sempre se tentou matar Deus, sempre tentou tirar da cabeça das pessoas a possibilidade de ter um contato com Deus, a possibilidade de ter uma vida com Deus. Sempre se tentou tirar da cabeça das pessoas que Deus ouve as nossas orações, que Deus responde as nossas orações, que Deus se importa conosco. Sempre se tentou tirar isso, sempre se tentou colocar na cabeça do homem que Deus é uma invenção do homem. Inclusive, o pai do socialismo, né, que é o Marx, ele falava que Deus, que a religião é o ópio do povo. Ópio é uma droga da época dele, né? É como se fosse um crack hoje. A gente fala assim, a religião é uma coisa que entorpece as pessoas, que tira a pessoa da realidade, faz ela pensar que de fato ela tem um contato com Deus, que de fato ela pode ter uma vida transcendente, que de fato existe um ser transcendente que responde às pessoas, porque o socialismo, assim como o comunismo, eles não acreditam em Deus, não existe Deus. Deus, na mentalidade comunista e socialista, é o governo. É o governo que manda, é o governo que faz. Por isso que nesses países totalitaristas, de ordem socialista ou comunista, você tem a estátua do ditador, para ele ser adorado. Porque o Deus dessas nações é o ditador, né? Não é Deus transcendente. Então precisa se matar Deus do coração das pessoas. Porque uma pessoa que crê em Deus, ela é livre, ela fica livre. Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E acreditar que Deus é um ser que dá salvação, ou seja, que garante para aqueles que o adoram uma vida eterna juntamente com Ele, isso era muito difícil naquele contexto de pessoas racionais demais, né? E hoje em dia Deus precisa ser pregado.
As nossas experiências com Deus precisam ser faladas, não como experiências nossas vividas por nós mesmos, segundo os nossos próprios conhecimentos, segundo a nossa própria força. Mas as intervenções de Deus na nossa história precisam ser faladas, porque a Bíblia é isso. O que a Bíblia diz é exatamente isso. Por que tem a história de Ana na Bíblia? A mãe de Samuel. Porque era uma mulher estéril que teve a sua madre aberta. Por que tem a história do povo saindo do Egito e atravessando o Mar Vermelho? Porque ali tem uma intervenção de Deus que tira esse povo. O povo não saiu porque quis. Deus tira esse povo dali e com milagres leva esse povo para dentro da terra prometida. E assim por diante. Então, a Bíblia está cheia de testemunhos do envolvimento de Deus com os seres humanos. E eles registraram isso para aumentar a nossa esperança, a nossa fé, para nos fazer acreditar e nos fazer a querer viver também esses tipos de experiências com Deus, né? De um Deus que intervém na história da humanidade. E é por isso que eu estou te perguntando. Hoje, no século XXI, ainda se tenta matar Deus. Mais do que nunca, né? Agora com a tecnologia, onde já tem robôs aí que são muito parecidos com os seres humanos. Daqui a pouco a gente vai passar na rua, daqui a alguns anos, você vai passar na rua, você vai olhar uma pessoa vindo, você não vai ter certeza absoluta se é uma pessoa de verdade ou se é um robô. A tecnologia está avançando nesse sentido, né? De criar robôs que têm sensibilidade e que parecem ser humano mesmo, né? Já tem muito da robótica trabalhando nesse sentido. O homem brincando de ser Deus. O homem querendo aniquilar Deus, o Deus transcendente da história da humanidade. E nós que conhecemos ao Senhor, precisamos falar sobre isso. Nós que conhecemos a palavra, precisamos falar sobre as nossas experiências com Deus. As pessoas podem matar as nossas teorias. Toda vez que eu vou falar sobre Deus baseado na minha teoria e no meu conhecimento, isso é refutável. Mas ninguém pode refutar a experiência de você dobrar o joelho e Deus te ouvir. De você dobrar o joelho, Deus abrir portas. De você dobrar o joelho aqui e uma pessoa ser curada lá. Né? Então, a gente precisa promover essa conversa sobre Deus, falar mais sobre isso, sempre, porque até mesmo dentro das igrejas, os evangelhos muitas vezes pregados dentro de algumas igrejas evangélicas, inclusive, ou até católicas e outras igrejas, excluem Deus muitas vezes, né? Deus está de fora. Então, se fala sobre tudo, se prega sobre tudo, mas se exclui Deus. E Jesus falou que a salvação não vem de outra forma, a não ser reconhecendo ao Senhor como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Está lá em João capítulo 17, versículo 3. A salvação é esta, que te conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Né? Então, outros deuses têm tomado o cenário, né? Deuses que não podem ver, não podem ouvir, não podem agir, não podem salvar. Deuses que não podem confortar, consolar. Deuses que não podem fazer nada. Né? Outros deuses têm se levantado, têm sido criados pelo homem para tentar ofuscar o Deus verdadeiro. Mas como é que você vai ficar nessa situação? Você vai abandonar o Deus que sempre te ouviu? A Bíblia diz que Salomão, melancolicamente, a Bíblia diz que Salomão abandonou o Senhor, que já tinha lhe aparecido 2 vezes. Salomão teve 2 experiências fantásticas com Deus. Quando ele dobrou o joelho, Deus falou com ele. Mas por causa de influência de mulheres, outros deuses foram colocados na vida de Salomão. Muito mais do que colocado no templo, foi colocado na vida dele. E a Bíblia diz, e abandonou Salomão o Deus que lhe havia aparecido 2 vezes. Então, não abandone o Senhor, não abandone as experiências que você teve com Ele. Traz à memória as experiências que você já teve com Ele. Traz à memória as vezes que Ele ouviu sua oração. Traz à memória as vezes que Ele te deu uma condução, uma direção, um consolo, um conforto. As vezes que Ele abriu portas para você. Às vezes que Ele te repreendeu. Traz à memória que você tem a oportunidade de dobrar o joelho e falar com Deus. Isso não faz de você uma pessoa perfeita. Ontem, quando eu terminei a live, eu pensei assim, gente, a maneira como eu falei parece que eu sou perfeito, né? Parece. Mas não, a ideia não é essa, não. Quando a gente fala sobre a experiência que a gente teve com Deus, é para exaltar a Deus e não a gente. É isso que a Bíblia faz. A Bíblia não está aqui para exaltar o Moisés, ela está para exaltar o Deus que usou Moisés. Não está para exaltar o Josué que colocou o povo na terra, mas para exaltar o Deus que colocou o Josué lá e usou o Josué para colocar o povo na terra. E assim por diante. É para exaltar o Deus que usa a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Né? Então, é para isso que Deus também atua, né, na história da humanidade. Sempre Jesus contava com o testemunho das pessoas. As pessoas eram curadas e falavam assim, olha, por exemplo, lá em Marcos capítulo 5, ele cura o endemoniado gadareno, o que ele fala com ele? Vai para sua terra, para sua casa, conta para os seus familiares e para todo mundo o que Deus fez na sua vida.
É isso. Então conta para todo mundo o que, é que Deus tem feito na sua vida, porque esse é um testemunho que não tem como ser refutado, porque querem apresentar a ideia de que Deus morreu. Século XXI, não, a cabeça do homem do século XXI, inclusive do homem religioso, Deus não pode existir, né? Ele não pode existir. Mas se você teve uma experiência real com Deus, você não pode admitir que esse pensamento, que essa ideologia prevaleça. Quem vai questionar a sua experiência? Quem vai questionar? Não tem como questionar. Você dobrou o joelho, Deus falou contigo, Deus orientou a sua vida, Deus te conduziu. E isso tem que ser apregoado, né? Então, fale do que Deus fez. Há muitas pessoas precisando resgatar essa experiência com Deus, porque senão fica só uma experiência de igreja. A pessoa só vai na igreja. Mas só ir na igreja? Não, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Quando eu sento lá no culto, participar do culto, eu quero ali ter uma experiência com Deus, eu quero que Deus fale comigo, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero ser revigorado pelo poder de Deus, eu quero ter a certeza absoluta de que o Espírito Santo está agindo dentro do meu coração, está conduzindo a minha vida como uma fonte de água que salta para a vida eterna, como Jesus falou. Isso é plenamente possível, você já experimentou isso, não pode deixar de falar, nem pode deixar de experimentar isso cada vez mais, né? Porque a Bíblia diz assim, o que vence o mundo? Esse mundo caído, esse sistema caído que quer matar Deus. O que vence isso? A nossa fé, disse João. Porque a nossa fé não pode morrer. Entendeu? Então que Deus nos abençoe e precisamos louvar a Deus, né? Porque somos tão pequenininhos, né? Tão frágeis, tão limitados, tão diminutos. A gente é como um grãozinho de areia no mar, né? Na praia, né? Você não tem como selecionar um grãozinho de areia na praia. Nós somos assim. E ainda assim Deus se preocupa conosco, ainda assim Deus intervém na nossa história, ainda assim Ele decidiu nos amar e nos dar salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque apesar de nós, o Senhor continua agindo e nos abençoando. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê uma quinta-feira abençoada na presença dEle, tá? Flávia, irmã Ana e todos os irmãos que assistirem essa live, Deus abençoe sua vida poderosamente.